bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de agosto e na sequência a gente conversa um pouquinho sobre filmes, séries e coisas assim, tá certo? Vou começar mostrando pra vocês este mangá incrível, que sim, já é a terceira vez que eu pego pra ler, né? Eu começo esse mangá e nunca dou continuidade, mas dessa vez foi, viu, gente? Então, tô mostrando aqui pra vocês o primeiro voluminho de Berserk. Eu não sei se tá fácil encontrar esse primeiro volume, eu acho que sim, talvez não na Amazon, mas em algum outro lugar. Se tiver link da Amazon, eu vou deixar lá embaixo pra vocês. Mas é um baita de um mangá. E assim, gente, é um mangá bem pesado. Portanto, é um mangá para adultos. Talvez a gente possa dizer que essa é uma história de Dark Fantasy. Talvez sim, talvez não. Dark Fantasy é aquela coisa de você ter uma história de fantasia misturada aí com muita violência e muito sexo também, tá certo? Portanto, percebam, este é um mangá para adultos, tá? Então espera aí seu filho ficar um pouquinho mais velho pra você passar esse mangá pra ele, tá certo? Mas então, essa é uma história medieval que vai contar então a história do Gus, que é este rapaz aqui. A história dele é bastante triste, né, se você parar pra pensar, e é uma coisa meio Perfume. Não sei se vocês já viram aquele filme Perfume, ou se já leram o livro do Patrick Susskind, é um baita de um livro, vou deixar o link lá embaixo pra vocês conhecerem, mas então... Aliás, o link para a resenha aqui do canal, mas como eu ia dizendo, então, é numa situação periclitante daquela. Ele foi encontrado, saído da barriga de sua mãe morta, por um grupo de mercenários. Então, tinha uma moça ali no meio daquele grupo de mercenários e ela se encarrega de cuidar da criança. Só que dali a algum tempo, essa moça morre e ele fica, então, sendo cuidado, entre muitas aspas, por esse grupo de mercenários. Conforme ele vai crescendo, ele vai tentando, então, né, se enturmar, aquela coisa toda, também quer ser, né, parte do bando, aquela coisa toda, e aí ele, pequenininho, começa a lidar, então, com espadas de adultos. Isso faz com que ele se acostume a usar espadas muito grandes desde muito pequeno. Então, ele, adulto, usa um espadão desse tamanho aqui, entendeu? E por ele ter nascido de uma mulher morta, aquela coisa toda, ele é diferente. Ele é meio que invencível, né? Então ele tem um pé nos dois mundos, digamos assim. O começo da história se passa ali muitos anos depois, né? Ele já é um adulto, ele já é um baita de um guerreiro e tal, mas ele tá sozinho no começo do mangá. E aí depois, sei lá, do terceiro volume, a gente começa uma sessão de flashback que tá durando ainda, tá, gente? Eu terminei aqui o 10º volume ainda no flashback da vida do Gus. E aí você vai entender como é que ele entrou pra um outro bando que tem este rapaz aqui como líder. Primeira vez que eu vi a capa desse mangá, eu achei que fosse uma moça, mas não é, um rapaz. Que é o Griffith. E ele é muito esquisito. Ele parece ser uma figura, assim, angelical e tal, mas como eu disse pra vocês, ele é o chefe de um bando. Ele é inteligente pra caramba, mas ele precisa da destreza do Gus ali no grupo também. Os dois meio que se apaixonam, tá? Essa pelo menos foi a impressão que eu tive. Não sei se é uma admiração, enfim, mas tem alguma coisa. Tem uma moça no meio desse grupo também, que é a Casca. Não sei se ela aparece na capa de algum. Tá aqui, ó, essa mocinha aqui também. Ela é a única personagem feminina que vai acompanhar esse bando. Tem um momento aqui em que a coisa, né, degringola. O grupo meio que se desfaz e é ela quem vai, então, liderar o restante do pessoal que ainda permanece no grupo. Ela é uma personagem muito interessante também. E com essa personagem, né, o Kentaro Miura, que é o mangaka aqui do Berserk, vai mostrar também como é a situação das mulheres nesses, né, campos de batalha e tudo mais. Achei isso bem interessante. Isso numa época, né, em que a gente não tá falando ainda de politicamente correto, tá certo? Este é um mangá que começou a ser publicado nos anos 80, se não me engano. É isso mesmo, 1989. Mas é tão interessante. Então, assim, pra quem gosta, né, de Dark Fantasy, de histórias medievais, pra quem gosta, sei lá, de Game of Thrones e coisas assim. Eu tô, inclusive, lendo ali O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, de novo. E achei que essa aqui é uma leitura que bem casa aqui com essa história do Berserk também. Aliás, eu só consegui parar de ler Berserk quando eu me lembrei que eu precisava começar a ler esse livro aqui também. Eu vou fazer a resenha da trilogia Crônicas de Arthur também. Aliás, já fica a dica aí desse livraço pra vocês também. Mas é isso. Mangá incrível, chega uma hora ali pelo, sei lá, 4º volume em que você não quer mais parar de ler esse mangá. Principalmente quando você vai entrando ali no flashback, né? Do Gus mesmo e vai aprendendo como é que era a vida dele antes, né? O que aconteceu com ele para ele estar naquela situação em que ele está nos primeiros volumes do mangá. Confesso que tô bastante ansiosa para terminar esse flashback e a gente voltar aos dias de hoje.
Nos dias de hoje ele tá sendo ajudado por uma fadinha, né, sei lá, um elfo, que é o alívio cômico aqui dessa história, mas é aquilo que eu falei pra vocês, ele some bem no comecinho do mangá, né, por conta aí desse flashback, e estamos esperando a história voltar para os dias de hoje. Então, gente, fica a dicona aqui pra vocês. Se vocês nunca leram Berserk, acho meio difícil, né? A maioria de vocês que acompanha esses vídeos aqui já conhece esse mangá há muito tempo, já deve ter lido e relido isso aqui trocentas vezes, né? Eu é que tô redescobrindo, digamos assim, né? Os 5 primeiros volumes eu já tinha lido 2 vezes anteriormente e gostado bastante, né? Mas é aquilo que eu faço sempre, né? Eu começo a ler um mangá, vi que é bom, eu começo a comprar todos os volumes e depois eu começo a ler mesmo, porque, gente, se eu tivesse lido até o 5º volume e não tivesse o 6º em mãos, eu não sei o que eu faria. Sério mesmo, se você gosta desse tipo de história, já compre aí vários volumes, porque tenho certeza de que você vai ficar grudado nessa história. E pelo que eu ouvi dizer, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Este aqui é um mangá completo em 38 volumes. A Panini vai publicar o 37º, né? E essa aqui acho que é uma republicação também. No mês seguinte aí, né? Em setembro. Tá em pré-venda na Amazon já, ou seja, até o fim do ano a gente termina Berserk, se é que são só 38 volumes mesmo. Então tá, se você nunca leu Berserk, ficou interessado, leia, depois você me conta aí o que você achou, tá certo? Na sequência eu peguei aqui uma HQ que eu recebi do pessoal da Veneta. E aí nós temos um problema, porque, né, o pessoal da Veneta tinha o meu endereço anterior, né? E eu não encontro de jeito nenhum o e-mail da pessoa que, bom, enfim. Se você aí trabalha pra Veneta, minha caixa postal tá na descrição do vídeo, tá certo? Mas então, gente, eles me mandaram essa HQ aqui, que eu acho que foi um lançamento desse ano também, que é o Sabrina. E, cara, mais uma HQ pesada. Mas essa aqui é pesada de outro jeito. Essa aqui vai contar a história da Sabrina que desapareceu. Então, não se sabe exatamente como foi que ela desapareceu ao longo dessa HQ, que é longa também. Não é o tipo de graphic novel que você vai ler numa sentada, né? Enfim. Não só pelo tema, mas a impressão que dá, né, ao término da leitura, é que você acabou de ler um livro muito denso, tá? Então, é uma leitura que demanda aí um certo tempo e uma certa atenção, tá certo? Mas então, não é uma história divertida, não é o tipo de graphic novel que, né, enfim, você termine de ler interessado em ler mais a respeito, por exemplo. Pelo menos não foi assim que aconteceu comigo. Como eu disse pra vocês, aqui nós temos a história da Sabrina, que desaparece, mas você não tem exatamente a história dela aqui, a não ser quando, né, você vai reconstruindo a história da Sabrina através das conversas, né, dos demais personagens. O que se acompanha aqui, na verdade, é o que aconteceu com as pessoas que ficaram. Então, o que aconteceu com os pais dela, com o namorado dela, com os amigos, né, enfim. Você vai vendo como anda a vida dessas pessoas, né, vivendo essa situação em que alguém que eles amavam, né, sumiu. Então você tem essa sensação de perda ao longo da HQ toda, e você tem aqui também o retrato do que acontece nos noticiários quando uma pessoa desaparece do jeito que ela desapareceu. Você vai acompanhando aqui as notícias sobre esse desaparecimento e vai acompanhando também fóruns de internet que estão discutindo esse desaparecimento. Então você começa a acompanhar as lendas urbanas que começam a surgir, sabe, por conta do desaparecimento da Sabrina. E bem aquela coisa da opinião pública mesmo, né, que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Vocês já viram um vídeo aqui do canal sobre um livro que sai pela Dark Side, chamado O Segredo dos Corpos? Então, ali você tem, né, um médico legista, né, contando diversos casos e tudo mais. Ele vai contando como a opinião pública muitas vezes atrapalha, né, as investigações. Você vai vendo isso aqui também. Mas mais do que isso, né, essa criação de histórias e esse diz que me diz que vai piorando a situação. Você vai vendo os familiares entrando em contato com essas histórias, né, e enfim, é um negócio horroroso. Mas o interessante aqui também é que você vai acompanhando, né, o desenrolar dessa investigação junto com os demais personagens. E você vai acompanhando como é que estão os pais dela, como é que tá o namorado. E a situação do namorado também é péssima. E é um negócio assim que, sei lá, gente, é uma leitura meio dolorida. Tanto é que assim, eu terminei a leitura dessa HQ e eu sinceramente não sei se eu recomendo ou para quem eu recomendo, né? Porque não dá pra dizer assim, ah, pra você aí que gosta desse tipo de história, porque assim, quem é que gosta, né, de acompanhar essas histórias? Muitas vezes a gente acompanha essas notícias, mas por preocupação, por pensar assim, poxa, isso aí podia ter acontecido com alguém da minha família ou comigo mesmo. Mas tudo isso pra dizer pra vocês que essa aqui não é uma HQ cuja leitura seja agradável. Mas talvez ela seja interessante pra gente ver, né, todos os aspectos, né, todos os
desdobramentos possíveis, né, de um desaparecimento como esse. Se você se interessou pela HQ, vá lá, leia, depois você me conte o que você achou. É muito bem escrita, tá? É uma HQ muito bem feita, eu diria mesmo, né? Inclusive essa aqui entrou pra história como a primeira HQ a participar ali do Man Booker Prize, né? Que é uma premiação para livros, né? E foi a primeira vez que uma graphic novel, que não deixa de ser um livro também, né? Enfim, essas discussões aí, tantas vezes vocês não aparecem aqui para me dizer que mangá também é quadrinho. Bom, enfim, a gente sabe de tudo isso, mas a questão é que essa foi a primeira vez que uma HQ concorreu então ao Man Booker Prize, tá certo? Não é uma HQ agradável, não é uma leiturinha leve, é uma HQ bastante pesada e é isso aí, tá certo? Aí na sequência eu peguei uma HQ para me divertir e foi o que aconteceu. Eu peguei então Maxwell, o Gato Mágico, do Alan Moore. Mas assim, gente, esse aqui, na verdade, é um compilado, né, das tirinhas, né, do Maxwell, que o Alan Moore produziu no comecinho, aliás, do finalzinho dos anos 70, né, de 79 até 83, se não me engano. Deixa eu conferir aqui direitinho para não falar besteira para vocês. 86, na verdade. Então são tirinhas de jornais, o personagem principal é um gato, e aí é isso, né? Não tem muito o que dizer. A questão aqui é que a maioria desses quadrinhos não envelheceu bem. Então é uma coisa bastante temática mesmo, é uma coisa a respeito dos anos 80 e daquela fase que eu já comentei com vocês, inclusive, no meu vídeo sobre Ruído Branco do Dom DeLillo e recentemente no meu vídeo sobre Jogador número 1. Os anos 80 não foram uma década para os fracos e você tem aqui algumas discussões também, lógico, tudo em tirinhas de jornal, tá? Política, socioeconômica, esse tipo de coisa, através dos olhos deste gatinho simpático, tá certo? Que é um gato mágico que caiu do céu. Quem encontra o gato mágico é um garotinho, então assim, quando você começa a ler essas primeiras tirinhas, né, você começa a achar que a coisa é meio infantil, mas não é não, tá? É mais ou menos como funcionam lá as tirinhas dos Peanuts, né? Todo mundo, né, pequenininho, eles têm, sei lá, 6, 5 anos de idade, mas o que eles discutem, né, é bem mais filosófico, digamos assim, né? Aqui você tem um pouco disso também, mas a coisa é mais escrachada. Só que é aquilo que eu falei pra vocês, as piadas não envelheceram bem. Vira e mexe, você tem ali intervenção de notas de rodapé pra te explicar quem é a pessoa que ele tá imitando, né? Tem um aqui que ele vai imitar o Robert Mitchum. E aí, tipo, não sei quem é o Robert Mitchum. Você tem a notinha de rodapé ali, mas, né, quando você tem a piada explicada, né, perde um pouco a graça, não é mesmo? E você tem aquela coisa também de você estar lendo uma coleção de tirinhas, né, que foram aí escritas ao longo de 7 anos, e vira e mexe, você vai ter a sensação de que, não, mas eu já li essa tirinha, ou uma tirinha muito parecida com essa aqui, algumas páginas atrás. Então a coisa fica um pouco repetitiva, mas é aquilo. Nas tirinhas dos Peanuts também, que eu coleciono, às vezes dá essa sensação também, de que, né, as coisas estão se repetindo. É porque é aquilo, né? Tirinha de jornal depende muito do momento, né? Acabam sendo críticas ali do estado de coisas. Mas é isso. É divertido, dá pra dar umas risadinhas aqui e ali. Como eu disse pra vocês, a maioria dessas piadas não envelheceu bem. Acho que dificilmente quem não viveu nessa época, né? E eu volto a repetir, né? Nasci no finalzinho de 81. Não posso dizer que eu supervivi os anos 80, não. As minhas lembranças dessa década são meio nebulosas, né? Tipo, eu me lembro do meu pai indo colocar gasolina de madrugada por causa do overnight, né? Esse tipo de coisa, tá? Eu não sou ali grande saudosista dos anos 80, não. Eu só acho que as músicas eram muito boas, os filmes também. Mas eu paro por aí, né? E como eu entrei na escola no final dos anos 80, a gente passou ali todo aquele período até, sei lá, meados dos anos 90, estudando Guerra Fria, estudando, né? Enfim, queda do muro de Berlim, esse tipo de coisa. Então, foi uma década que teve uma ressonância, assim, durante muito tempo. A gente vê isso até hoje, mas sempre com aquela coisa assim de, ai, como era legal os anos 80. Pô, não era não, gente. Tá aqui, ó, esse encadernado aqui de tirinhas pode te dar uma ideia melhor também do que é que foi aquela década. Mas é isso, é um tipo de trabalho diferentão do Alan Moore, né? Se você só conhece, sei lá, do Inferno, V de Vingança, Piada Mortal, né? Acho que vale a pena dar uma olhada nisso aqui. É legal, é divertido, não é maravilhoso, mas se você gosta do Alan Moore, se você gosta de tirinhas, eu recomendo. A minha única ressalva mesmo é com relação ao tamanho, tá? Para pessoas como eu que são ceguetas, usam óculos e tudo mais, essas tirinhas ficaram muito apertadinhas aqui, os balões ficaram muito pequenos, mas enfim. Eu tenho a impressão de que se esse livro aqui tivesse sido impresso assim, né, daria pra gente ler melhor os balões. Teria mais espaço, talvez. Ah, sei lá, gente.
Reclamação de quem é cegueta, né? A maioria de vocês provavelmente nem é, então vocês não vão nem ligar pra isso. Mas tá aqui então um Alan Moore divertidão aí pra vocês, tá certo? Então é isso. Esses foram os quadrinhos e os mangás lidos durante o mês de agosto. Agora eu vou comentar com vocês rapidamente a meia dúzia de filmes que a gente assistiu esse mês. Mas foi um mês fraco em termos de filmes por aqui. E a maioria deles eu já comentei com vocês em vídeos. Por exemplo, no meu vídeo sobre a Maria Antonieta, eu comentei com vocês sobre o filme também. Acho que aqui eu posso até me estender um pouquinho mais. Este é um filme de 2006 ou 2007, agora não me lembro, da Sofia Coppola. Ela se baseou naquela biografia de Capa Rosa, que eu mostrei pra vocês no vídeo também, que é uma biografia, assim, mais passando a mão na cabeça de Maria Antonieta, tá certo? Então o filme, ele é todo, né, como é que vamos dizer, enviesado, talvez. Você sai daquele filme sentindo dó, sentindo pena da Maria Antonieta. Mas não é bem assim, né? Tem uma outra biografia do Stefan Zweig que eu recomendo pra vocês naquele vídeo também, e que eu acho que tem muito mais a ver ali com o momento histórico e tudo mais, mesmo porque Stefan Zweig era um biógrafo bastante sério. Não que a Antonia Fraser não fosse uma séria biógrafa também, tá? Mas enfim, vejam lá o vídeo, lá eu explico direitinho o que eu quero dizer com isso. Afora as biografias, né? Um filmezinho biográfico, interessante, é um filme muito bem feito, muito bem produzido, muito colorido, com uma trilha sonora excelente, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha também, caso não tenham visto ainda. E eu assisti aquela bomba daquele jogador número 1, né? Pra poder fazer o vídeo do livro também. Comentei rapidamente o filme lá com vocês também. Gente, este filme sei lá, era pra ser ali uma homenagem aos videogames dos anos 80 e tudo que envolve a parte cultural dos anos 80 também. Foi produzido e dirigido por Steven Spielberg, né, um dos grandes nomes dos anos 80, diga-se de passagem, mas é um filme horrível, na minha opinião, tá? Eu não consegui assistir aquele filme direito. Eu assisti a primeira meia hora e o resto eu fui passando pra frente, sabe? Sei lá, aquela coisa da realidade virtual, aqueles personagens parecendo videogame, a impressão que dá é que você tá assistindo alguém jogando videogame, sabe? Vendo aquele filme. Eu acho isso muito chatão. Mas eu sei que muitos de vocês gostaram, se divertiram pra caramba vendo o filme. E tá tudo bem, gente. A gente pode continuar amigos. Eu realmente achei péssimo. Uma das atrizes ali do filme é aquela mocinha que é amiga do Norman Batesinho, né? Daquela série Bates Motel. Acho aquela menina boa. Na série, pelo menos, ela é excelente. E eu já vi um ou outro filmezinho com ela também que eu achei legais. Esse filme sei lá, gente. Boa sorte aí pra quem não viu ainda e pretende ver um dia, tá certo? Depois a gente reviu um monte de coisa. A gente reviu Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Que é o primeiro filme da trilogia Millennium, né? Que acabou ficando standalone no cinema mesmo. Aliás, no cinema americano. Gente, não adianta, eu não gosto dos filmes suecos. Me deixa! Eu acho esse filme americano sensacional e sei lá, o que eu posso dizer pra vocês. Aquele tipo de filme que você termina... Aliás, isso acontece comigo. Eu posso ver esse filme 20 vezes. E eu posso ver, inclusive, vezes seguidas, tá? Então, aquele tipo de filme que termina e você já tem vontade de começar a assistir de novo. Bem feito, elenco bacanérrimo, sei lá, gente. Fiquei meio triste por não terem continuado a história, mas tem um detalhe naquele filme. Não sei se vocês se lembram dos livros. Os livros também são excelentes, né? Os livros do Stieg Larsson. Mas os últimos, sei lá, 20 minutos daquele filme são spoilers do segundo livro. Então, assim, acaba o filme e você fica pensando assim, poxa, mas será que vão fazer o segundo? Então, toda aquela coisa de, não quiseram fazer o segundo filme porque os atores pediram muito dinheiro. Eu não sei se isso aí procede ou se durante a produção daquele primeiro filme já se sabia que ia ser um só. Porque tem já muita informação do segundo livro no final do primeiro filme. Então, sei lá, né? Mas o fato é que o filme é excelente, a abertura é a melhor abertura de filme. Sério mesmo. Tem aqui no YouTube, eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês verem aquela abertura. O David Fincher, que é o diretor dessa versão americana, e ele faz vários filmes bacanas que a gente ama também, tipo, sei lá, Clube da Luta é dele, aquela série House of Cards é dele também. Acho que a primeira temporada ele dirigiu, se não todos os episódios, boa parte deles, mas enfim, a criação é dele. Você tem também uma outra série da Netflix chamada Mindhunter, que é bem boa. Aquele filme Seven, se eu não me engano, foi o primeiro filme dele. Então, assim, ele é um cara que veio dos videoclipes da MTV. Ele, inclusive, fazia videoclipes pro Nine Inch Nails também. Então, dá um certo saudosismo assistir aquela abertura, né? Porque a música foi produzida pelo Trent Reznor e você tem o David Fincher fazendo um negócio meio videoclipe anos 90 ali também. É bacana. Não deixem de ver. Eu vou deixar o link pra abertura lá embaixo. Talvez vocês se interessem por ver o filme também a partir da abertura. E sim, aquela música é uma versão da Immigrant Song do Led Zeppelin.
que é excelente também, aliás. E depois a gente reviu o 1408, que é um filme baseado num conto do Stephen King, que é um contaço, gente. O filme é bem bacana também. Eu, na minha humilde opinião, acho que aquele ali é o único filme bom do John Cusack. Gente, eu não gosto do John Cusack. Acho ele fraquíssimo. Eu, inclusive, tenho uma certa dificuldade de me lembrar de outros filmes dele, mas enfim, tá lá ele, é o único filme dele que eu acho que vale a pena, mas eu acho que aquele filme vale mais a pena pelo Samuel L. Jackson, que é sensacional. Ele faz ali o papel do gerente do hotel, onde esse cara vai se hospedar, não é mesmo? Ele é meio que um caçador de... Na verdade, caçador de mitos, né, digamos assim. Então, o que ele faz? Ele visita essas casas mal assombradas pra, né, desmentir os donos dessas casas, né, essas histórias de... Enfim. Tinha uma série que eu acho que era a única coisa boa daquele canal Sci-Fi Channel, que tinha uma ideia muito engraçadona. Os caras eram, sei lá, encanadores durante o dia, mas à noite eles caçavam fantasmas. Gente, eu amava esse programa. Melhor reality show do mundo. Então eles iam passar a noite naquelas casas mal assombradas e tal, pra, né, desmentir mesmo. Mas eu achava aquela série um barato. Vocês lembram disso? Eu esqueci o nome agora, mas é sensacional. Então, a ideia é essa. E aí existe esse quarto dentro desse hotel em Nova York, né? O quarto, né, cujo número é 1408, se você somar direitinho dá 13, mas tudo bem. E aí o próprio gerente do hotel não quer que ele se hospede nesse quarto. Então, assim, no desenrolar da coisa toda, ele acaba conseguindo passar a noite lá e vai se arrepender. Gente, tem vídeo aqui no canal para esse conto do Stephen King, um vídeo do mês do horror. Vou deixar o link lá embaixo também pra vocês darem uma olhada. Baita conta interessante também, hein? E o filme é legal pra caramba, o único filme bom do John Cusack. Depois a gente assistiu um filme da minha infância, cara. Um filme chamado Enigma da Pirâmide, com a produção do Spielberg também. Esse é um filme que vai contar a história do jovem Sherlock Holmes. É um livro de ficção, enfim, baseado ali nas coisas do Conan Doyle. Você tem esse aviso no começo do filme e no final também, pra não dar problema, né? Então, assim, é uma recriação do momento em que Sherlock Holmes vai conhecer o Watson, só que eles se encontram num colégio, não é mesmo? E é um filminho bem bacaninha também, né? Não fala mal de ninguém, tá ótimo, é divertido. Quando eu era criança, esse filme passava toda hora na sessão da tarde também, eu sempre via. Acho o filme bem bonitinho, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, caso não conheçam. Tá aqui a capinha do lado, vejam lá, tá? E ontem à noite a gente viu um filme chamado Ava, certo? Então, esse é um filme que vem aí numa toada de filmes que trazem mulheres pancadeira, entendeu? Então, o Beto até se lembrou de um filme recente com a Charlize Theron, esqueci o nome do filme agora, mas a gente viu também, não tem muito tempo, um filme com a menina do Gossip Girl, a loira bonitona, gente, esqueci o nome dela também, enfim. Blake Lively, não é? Enfim, tem ela e tem o Jude Law também, o Jude Law tá treinando essa menina porque aconteceu alguma coisa com a família dela e agora ela quer vingança. Esse filme é bom, mas é aquilo, ela vai se tornar uma mulher pancadeira que vai matar todo mundo, a ideia é essa. Então, esse filme que a gente viu ontem, nesse Ava aí, o Ava, é com aquela Jessica Chastain, que eu acho muito boa, mas assim, ela não me convenceu naquele filme. É um filme qualquer coisa, um filme até curto, acho que ele tem 1h30 só de duração, mas a ideia é essa, ela foi treinada ali por um grupo secreto aí de pessoas que querem, sei lá, dar golpes e matar outros criminosos aí, coisas assim, entendeu? Basicamente é isso que tá acontecendo, só que num dado momento, outras pessoas da organização querem se livrar dela também. Pronto, já te contei o filme inteiro, aliás, tá? Mas é isso. É aquele tipo de filme cheio de cenas de ação coreografadas, né? Você tem ali também o John Malkovich, que é sempre legal rever em filmes, eu gosto bastante dele. E você tem aquele outro rapaz também chamado, acho que é Will Ferrell. Eu confundo ele com aquele comediante, né? Os dois nomes são muito... Um é Farrell e o outro é Ferrell, então nunca sei qual que é qual. É o rapaz do bigodinho. Todo filme agora ele aparece de bigodinho, mas então. Esse moço, tentaram fazer dele um galã, sei lá, no começo dos anos 2000. Ele fazia todos os filmes, não sei se vocês lembram. Aí depois ele deu uma sumida, agora tá reaparecendo. Vira e mexe a gente, sei lá, vê filmes com esse cara de novo. Ele tá no elenco também. Mas é isso, gente. É um filme que não tem nada demais. Mas é aquele tipo de filme bem feitinho, com um pacing, né? Um ritmo bacana. Então nem dói assistir, mas tá joia, né? Entretém e é melhor do que o Jogador Número 1, tá certo? Então é isso. Além dos filmes, a única série que a gente assistiu esse mês, com a força do ódio, talvez, sei lá,
foi o Quinteto, né? O Party of Five, que a gente vem assistindo já há um tempão, já venho comentando aqui com vocês. Dessa vez a gente botou, como é que vamos dizer? Elan, não é? E a gente conseguiu terminar de assistir essa série. O que acontece? A última vez que eu conversei com vocês, eu acho que a gente tinha começado aquela temporada em que o irmão mais velho deles, né? A história daqueles 5 irmãos que perdem os pais e aí eles precisam se virar. Um deles é mais velho, né? Já tem, sei lá, 24, 25 anos de idade, então ele se torna o guardião dos menores. E aí você tem 6 temporadas, né, desenvolvendo aí a história, né, de cada um desses, né, integrantes dessa família. O mais novinho é um bebê, inclusive, no começo. Mas então, na 4ª temporada, esse irmão mais velho adoece, né, ele tem lá um câncer, um negócio horroroso, enfim. E aí você passa aquela temporada inteira acompanhando o drama do câncer desse rapaz. Aí na 5ª temporada, você passa a temporada inteira seguindo o drama da irmã lá, que é a Neve Campbell, né? Porque ela tá num relacionamento abusivo. Então, você, né, 24 episódios assim. A última temporada, você tem, assim, um desenrolar ali de uma personagem que não podia engravidar e agora pode. Então, assim, virou um dramalhão, entendeu? Isso porque, sei lá, na 3ª temporada a gente já vinha acompanhando o dramalhão do irmão do meio que tinha problema com bebida. Tudo isso pra dizer pra vocês que a série perdeu a graça, parou de ser divertida. Então você fica só acompanhando o dramalhão dessas, né, personagens que já não estão mais no colégio, enfim, vicissitudes da vida. E antigamente eu até dizia, né, que a minha novela mexicana favorita era Grey's Anatomy. Eu devo ter parado lá na 7ª temporada de ver essa série, mas então era. Agora eu posso dizer que minha segunda novela mexicana preferida é O Quinteto. Mas é isso, a gente finalmente terminou essa série, ou seja, a partir do mês que vem já vou trazer novas séries aí pra gente comentar, não é mesmo? Mas tá, pessoal, vou ficando por aqui então. No finalzinho do mês que vem eu volto com mais mangás, mais quadrinhos, mais filmes e séries também. Depois vocês me contem aí nos comentários qual é a série que vocês andam assistindo, se vale a pena, se vocês recomendam também. E é isso então, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.